Atos 9. Hoje vamos falar sobre o herói de Atos. Diga assim, o herói. Você está aí mesmo, fala com muita fé. Diga, o herói de Atos. Quem é o herói de Atos? Se é um herói, primeiramente, que tem uma história, um significado. Um herói não se faz de uma história comum. Você já leu alguma biografia? Não existe uma biografia que não traga um peso de uma história. Sofrimento, batalha, luta, guerra. Um herói pode não ter status de herói. Há muitos pais que são heróis, há muitas mães que são heroínas. O fato é que o herói de Atos, a gente vai entrar nessa mensagem e com a graça de Deus vamos conseguir terminar. Na sexta-feira estamos falando de anjos caídos e já faz 3 sextas que eu tento ir para uma direção e não dá, né? Aí tem pergunta essa semana de novo. Respondemos 5 perguntas sexta passada, 4. Então vamos fazer só 3. Vamos escolher as 3 melhores perguntas. Pastor, onde é que eu boto essa pergunta? Lá no grupo da igreja. Bota lá ou conversa com o Felipe, eu tenho uma pergunta. Então respondemos na sexta-feira 4 perguntas. Tem sido um tempo bom. Com a graça de Deus nós vamos alinhar aqui. E é uma palavra que você precisa primeiro prestar atenção. Primeira coisa, abra seu coração, abra o seu espírito para receber essa porção. Atos 9, você encontrou? Acompanhe a gente na leitura. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia, ou que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Presta atenção. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como escamas, e ele recuperou a vista, voltou a ter visão. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Verso 20. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. A conversão mais importante da história
Saulo. Saulo e Paulo é o mesmo nome. Paulo não mudou de nome. Saulo é a versão hebraica para o nome Paulo. Saulo era o nome hebraico. Paulo já era o nome romano. Paulo, ele deseja ser chamado de Paulo para ficar mais fácil para acessar os gentios. Gentios eram aqueles que olhavam para tudo que estava acontecendo em Jerusalém e ainda não haviam participado dessa visão do reino de Deus. Gentios. Nós somos gentios. Não somos judeus de sangue, mas somos aqueles que estavam longe, que foram chamados pelo Senhor. Então Paulo, o nome Paulo significa pequeno. Pequeno. O maior de todos os apóstolos se chama pequeno. Há pessoas querendo ser grandes por fora. Há pessoas querendo o título. O título não te dá destaque nem posição espiritual. Quando a autoridade de uma pessoa repousa sobre um título, essa autoridade é fraca. Deus pode pegar uma pessoa pequena e fazer algo grande através dessa pessoa. Então, se você se acha pequeno, se você se acha, pastor, eu acho que eu não tenho nada de bom, calma. Talvez Deus olhe para você e diz, realmente você é pequeno, mas através de você farei coisas grandes. Talvez até alguém julgue você, porque a medida espiritual, diga assim, medidas espirituais. Veja bem, no reino de Deus quem é maior? Quem serve. Às vezes na terra você vê alguém grande, mas essa pessoa grande na terra pode ser pequena no céu. Medidas espirituais não se falam de tamanho natural, falam de tamanho espiritual. A minha oração é que Deus mude as tuas medidas. Se eu estou falando para você, acho que alguém deve estar me ouvindo aqui. Pastor, eu sou pequeno, então Deus pode usar você. Pastor, eu estou me vendo incapacitado, Deus capacita você. Pastor, acho que eu não vou conseguir. Consegue, Deus estará com você. Paulo é um religioso. Religiosos são aqueles que têm a mente habitolada. O que é uma mente habitolada? Mente estreita. A religião bloqueia, impede uma mente renovada. Paulo, ele vive uma cegueira espiritual. Paulo tem zelo, mas não tem entendimento. Há pessoas que são zelosas, mas não têm entendimento. Elas brigam sem saber por que estão brigando. Pessoas religiosas, e todos nós aqui viemos de uma cultura religiosa. Ainda que você não era evangélico antes, mas fundamentos religiosos podem ter entrado na sua vida e se instalado em você. Paulo, ele é cego. Ele tem uma cegueira espiritual, por isso ele persegue os cristãos. Paulo é tido como um assassino, um homem do mal. Está sendo enviado para caçar a igreja. É um caçador, é um exterminador de discípulos. Então note uma coisa, a religião nos faz atacar. Quando você vê uma pessoa atacando outra, saiba de uma coisa, há um espírito religioso por trás dessa ação. Pessoas que criticam, pessoas que atacam. E o texto vai dizer que Paulo, respirando ameaças e morte. Essa figura respirando, ela vai apontar para um animal selvagem. Animal selvagem. Quer dizer que Paulo tinha um temperamento envenenado. Raiva, ódio, violência. Quantas pessoas nós conhecemos assim? São pessoas que têm um certo nível de conhecimento, mas não têm controle. Temperamento descontrolado, diga assim, uma alma, fale comigo, diga uma alma envenenada. Esse era Paulo. Religioso, uma mente estreita, não aprende. Pessoas assim não aprendem coisas novas. Pessoas assim sentam no domingo na igreja dizendo, já sei, já ouvi. Pessoas assim não conseguem fechar ciclos, não conseguem aprender, porque acha que já sabe tudo. Paulo é esse cara. Ele está indo para Damasco. Imagine Paulo
como esse animal selvagem, ali a palavra é como um animal que está bufando. Olha para o irmão do seu lado, será que não está bufando? Tem gente assim. Há pessoas que vivem isso, um temperamento descontrolado, e depois diz o quê? Eu sou assim mesmo. Não, você só não foi transformado pelo Senhor ainda. E diz o texto que indo para Damasco, Damasco era uma cidade muito próspera, Damasco era uma cidade estratégica. Deus envia você para lugares estratégicos. Damasco era uma porta para o evangelho. Damasco também é um fruto, e é por isso que a cidade recebeu o nome Damasco. Se você olhar o Damasco, quando aparecem as flores do Damasco, é o sinal que se inicia a primavera, acaba-se o inverno e se começa uma nova estação. Levanta sua mão, estou profetizando. Eu vim dizer para você que já há um sinal de uma nova estação para você. Você está me ouvindo aqui? Olha para cá. Já há o sinal de uma nova fase. Já há o sinal de algo novo que vai começar. Há uma primavera, uma estação nova. Paulo está indo para uma nova fase. Ele era tudo isso e pior, mas Deus tinha um plano. E quando Deus tem um plano, não importa o fator que faz com que o plano aconteça, é o próprio Deus. Diga, Deus tem um plano. Indo para Damasco, isso é tão poderoso, mas temos que avançar. Seguindo ele viagem, uma luz vindo do céu o cercou. Quando eu lia isso, meu coração queimou. Não foi Paulo que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Paulo. Às vezes a gente acha que está procurando, mas é Ele que está nos caçando, é Ele que está nos procurando, é Ele que está indo atrás da gente. Uma luz cercou Paulo, quer dizer que Paulo estava em trevas. A religião é uma nuvem escura, pesada. Pessoas que têm a mente religiosa vivem em trevas. Trevas, você sabe, é o sistema do inimigo. Trevas é ignorância. Paulo tem zelo, mas não tem entendimento. Há pessoas assim, estão em trevas, mas acham que estão na luz. Acham que estão indo na direção, às vezes certa, do seu jeito, da sua maneira. Mas ainda bem que Paulo estava indo. E indo, Jesus o encontrou. Em qual parte dessa jornada de fé você está? Às vezes nós estamos como Paulo, achamos que enxergamos, achamos que já conhecemos, achamos que temos o suficiente. Já tenho tempo de igreja, vou no culto, afinal de contas eu já sei. Paulo está indo, mas uma luz o cercou. Diga assim, cercado pelo céu. E foi uma luz da terra? Foi uma luz do céu que cercou Paulo. Eu fico imaginando essa cena, Paulo bufando, Paulo irado, Paulo indignado. Ele estava dizendo, eu vou chegar, eu vou prender homens e mulheres, eu não quero mais esse povo do caminho pregando esse Cristo. E de repente estava lá Jesus. Isso é tão poderoso. Há momentos que o céu cerca você. Há momentos que você não está cercado pelo inimigo, cercado pela crise. Há momentos que o céu cerca você, e aí não tem como você escapar. Eu estou falando para alguém aqui, não tem como você escapar. O céu vai cercar você. O céu vai impedir você de sair do seu lugar onde Deus colocou você. Às vezes a gente quer fugir, mas o céu nos cerca. Cercado pelo céu, para cima o céu, para frente o céu, para trás o céu, embaixo dos pés o céu, dos lados o céu. Eu vim dizer para alguém aqui, pelo amor de Deus, o céu vai cercar você nesses dias. Não vai ter espaço mais para o inimigo entrar, para o inimigo acessar. Eu vim profetizar, cercados pelo céu. Casa cercada pelo céu, filhos cercados pelo céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cercado pelo céu. Tudo muda quando o céu cerca você. Não foi Paulo, foi uma iniciativa de Jesus. Jesus encontra. Diz o verso 4, caindo por terra,
ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Já ficou desapontado com o plano de Deus? Eu várias vezes. Primeiro, eu não queria ser o que eu sou hoje. Eu queria ser outra coisa. E até tentei ser, e até fui bem. Até que um dia o Senhor me disse: não, você é isso, a sua essência é essa. Agora, há momentos que a gente luta e fica desapontado com os planos de Deus. Paulo tinha um plano, Deus foi lá e disse: não, os meus planos prevalecem sobre ti. Se algum plano fracassar, fica tranquilo, Deus tem um propósito fresco para você. Caindo por terra, antes de você ser levantado, Deus te abate. Você me ouviu aqui? Não é o inimigo que nos abate muitas vezes, é Deus. Caiu por terra, porque aqui o Senhor está quebrando o orgulho de Paulo. Pastor, como assim? Caindo por terra, diga assim: as resistências foram quebradas. Fala para a pessoa do seu lado: deixa o Senhor quebrar tuas resistências. Pastor, por que tem que cair? Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus te leva a um vale de humilhação, porque o caminho da exaltação é a humilhação. Paulo é cheio de si, orgulhoso. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele sabe das coisas. Dos fariseus foi o fariseu. Agora ele é humilhado. E há um poder nisso. Esse é o início do tratamento de Deus. Só tem como dizer que você conhece Deus se você foi levado ao tratamento de Deus. Há pessoas que estão na igreja há muito tempo, eles conhecem a Bíblia, mas não conhecem Deus. Porque Deus não é teologia, Deus não é filosofia, Deus é uma pessoa. E Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Quer dizer que o Senhor está atrás de Paulo para ensiná-lo, para ter um relacionamento íntimo. E há pessoas que vivem na igreja há muito tempo, mas não têm esse relacionamento profundo com o Senhor. Eles sabem versículos. Eu tinha um amigo que era fantástico. Você conversava com ele, era uma enciclopédia, ele sabia tudo da Bíblia, mas não vivia nada. Gente chata. Você conhece alguém chato? Não levante sua mão. Você deve conhecer. É aquele tipo de gente que diz: mas está escrito em João 1, 2, 3 está... Fala tudo, mas não vive. Diga: conhecer a Deus por experiência. Cada vez que Deus te chama para uma nova fase, está chamando você para uma nova fase. Quando Ele te chama para uma nova fase, Ele te dá uma experiência. E as maiores experiências não são simples, são tratamentos difíceis que nos dão conhecimento profundo. Diga assim: tratamentos difíceis que nos dão conhecimento profundo. Quer dizer que quando Deus chama você, Ele te chama para um tratamento. E esse é o tratamento que Ele nos chama. Às vezes nos derruba, às vezes nos quebra do nosso orgulho. O que Ele está quebrando em você nesse tempo? Eu conheço Deus porque fui levado e sou levado ao tratamento de Deus. Como que Abraão conheceria Jeová Jiré se ele não subisse a montanha para entregar seu filho Isaque? Ele não conhecia. Ele teve que ser levado a uma experiência. Sabe, e o tratamento de Deus, ele é intenso. Quebra coisas, transforma, cura. Esse é o chamado não só de Paulo, mas de um povo apostólico. Querer o tratamento de Deus. Esse é o momento que Deus está esticando Paulo. Paulo acha que já tem, que já sabe. Deus está dizendo: quero mudar a tua medida. Já foi esticado por Deus? Sabe que tem um poder quando você ora pedindo isso? Deus me estica. Se você for um homem de fé, uma mulher de fé, você vai olhar para as coisas comuns e vai dizer: não está legal. Por quê? Eu quero ser esticado. E aí Deus pega você e te estica. E para esticar você, Ele te leva a um tratamento. Eu conheço Deus, talvez não. Você conhece Deus no tratamento de Deus. Eu conheci o Deus que ressuscita os mortos.
Porque um dia minha mãe morreu e eu orei por ela, ela ressuscitou. Orei pela minha filha, ficou 3 dias sem batimentos cardíacos, ela ressuscitou. Eu conheço um Deus que cura, Jeová Rafá, porque eu tive um diagnóstico médico que eu não mexeria mais a cintura para cima por conta de uma situação na minha coluna. E eu disse: bem, eu dependo do Senhor. A minha vida toda eu dependo do Senhor. E cá estou adorando o Senhor. Então quando você estiver no meio de um tratamento, não reclame. Adore e diga: Senhor, você está me esticando. Você está me esticando, eu quero o teu tratamento. A primeira coisa, quando chega o tratamento de Deus, alguns correm. Alguns dizem: não. Há um poder quando você diz: me estica, Senhor. Dói, mas eu sei que eu estou crescendo nesse processo. É um tratamento. Paulo então é guiado a esse tratamento. Tratamento difícil. Diga assim comigo: o que nos define não é o destino, é o processo. O que te define não é o destino. Paulo achou que era Damasco. É o processo que te define. O quanto você está sendo transformado, trabalhado e tratado. Pastor, mas eu quero chegar lá. Irmão, chegar lá é pouco. A questão é como você vai chegar. No meio dessa jornada, no meio desse caminho de fé, você não vai chegar ao mesmo. Você está me ouvindo aqui? Eu estou falando com alguém que está no meio de um tratamento, dizendo: meu Deus, e agora? E agora que você vai chegar com uma nova medida, no novo entendimento? Eu quero conhecer mais a Deus. Tratamento de Deus. Eu quero compreender mais. Simples. Ele chama você, como chamou Paulo. Então o que nos define é o processo. Qual que é o processo que você está vivendo agora? Agora, hoje, nesses tempos. Pastor, não é um processo fácil. Bem provável não seja. Por quê? A quem Deus mais dá, mais Ele exige. A quem Deus mais confia, mais Ele exige. Eu quero que Deus me dê algo novo. Quer? Eu te dou. Mas quando Ele pedir a você, para que você entre num processo, não diga não. A quem Deus mais confia, mais Ele exige. Paulo cai porque, querido, pensa nisso comigo, o orgulho de Paulo está aflorado. Paulo é autossuficiente, ele é dono das letras, ele é argumentador. Ninguém ganha de Paulo. Tem gente assim. Ninguém ganha dele. Ele tem uma versão de uma história para tudo. Ele até te escuta, mas no final age diferente. Quer dizer que o homem exterior tem que cair para que o homem interior se levante. Há quedas que quebram você por fora, mas restauram você por dentro. Há quedas que o homem exterior... O que é o homem exterior? O que pode ser visto. Há um momento nesse caminho que o Senhor nos humilha. Você orou e Deus não respondeu. Você estava dizendo: vai acontecer um milagre. Abriu os olhos, que milagre? Não aconteceu nada. Há momentos que você tem que esperar mais do que você estava disposto a esperar. Aqui é o momento que Deus Ele vai nos quebrantar. Esse é o processo aonde Paulo está frente a frente com o Senhor. E esse orgulho escondido de Paulo é tratado. Você tem algo para ser tratado na sua vida? Levanta a sua mão. Quem não tem, né? Quem não levantou a mão é um semi-querubim. Daqui a pouco abre as asinhas e sai voando aí. Pastor, Deus sabe do que eu preciso. Sim, você precisa de um tombo. Você precisa de um momento que Deus te para, te segura, te quebra. Paulo cai. Imagina o homem que vem. Paulo não andava cabisbaixo. Paulo anda num caminho de altivez. Ele é orgulhoso. E há pessoas andando com ele nesse mesmo nível de orgulho. Porque pessoas assim não andam sozinhas. Elas transferem esse veneno. Paulo cai. E essa foi uma boa queda. Deus está levando esse homem, quebrando essa resistência de Paulo, esse orgulho escondido. Não é uma queda de pecado, não é uma queda prazerosa para Deus. Diga assim comigo: essa queda, diga, essa queda é o impacto da graça.
É quando você está indo na sua vida louco, achando que está certo, e de repente você se fecha numa parede. O Senhor, Ele faz isso com a gente. Por várias vezes Ele fez isso comigo. Eu tinha orado, eu tinha lido, eu achava que estava certo, e Ele vem e me derruba. É o impacto da graça. A graça, querido, partiu, iniciou com Deus. Deus dá início à graça. Por isso que Paulo é um homem da lei, mas a graça triunfa sobre a lei. Pastor, a graça nasceu no Novo Testamento? Não, lá em Gênesis. Você vai ver a graça no Jardim do Éden. Olha para mim, me escuta. Lá no Jardim do Éden, um inocente cobriu o culpado. Quando o primeiro Adão caiu, se sacrifica um animal e cobre a nudez do homem. Diga assim: Cristo. A graça está no Éden. A graça cobre, a lei expõe. A lei critica. A lei olha para aquilo que há de defeito, de crise. Há pessoas que vivem a lei. Há pessoas que aprenderam na religião que a vida é atacar os outros. E há pessoas que estão atacando. Talvez você não foi religioso, mas viveu numa cultura de uma família aonde a crítica, a ofensa, apontar o dedo é normal. Paulo era esse homem. E o Senhor se para diante de Paulo, e aí tem o impacto da graça. É poderoso porque a graça cobre. Uma pessoa que vive a graça de Deus, ela não expõe o defeito dos outros, ela cobre. Quando há alguém ferido, quando há alguém com uma dificuldade, essa pessoa não vai expor, ela vai cobrir. A minha oração é que tenha homens e mulheres aqui cobrindo e não expondo. Há pastores querendo expor a igreja, vivem a lei. Efésios 2, verso 8. Coloca na tela para nós. Efésios capítulo 2, verso 8. Acompanha a leitura. Porque pela graça sois salvos. Por obra? Olha para mim. A graça é o mérito por aquilo que você faz? A maior mentira da religião é que você recebe por obras aquilo que é seu por herança. Essa é a graça de Deus. Olhe bem o texto, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Diga assim: é dom, é graça, é favor de Deus. Não é por aquilo que eu faço, ainda que eu faça. Não é por aquilo que eu mereço. Não é por aquilo que eu sou capaz de alcançar. É dom, é charis, é um presente de Deus. Então a graça é um presente caro. Alguém pagou um alto preço e você recebe isso gratuitamente. Há pessoas que não vivem a graça, elas vivem a lei, se culpando, se julgando. Já não há condenação, mas elas vivem se condenando. Tentam vencer o pecado por performance. Aí vive caindo no pecado, dizendo: uau, fiquei 3 meses sem e 1 ano usando. Uau, consegui ficar 30 dias, vai de novo. Uau, consegui dar 6 passos, cai de novo. A lei é alimentada por isso. Agora, a graça, ela sustenta você. A palavra de Deus vai nos dizer que essa graça, esse favor, nos liberta. Paulo é um escravo, ele acha que vai prender os outros, mas quem está preso? Quem está preso? Tem gente na igreja, escuta isso aqui, tem gente que quer libertar os outros, quer profetizar para os outros, quer curar os outros, mas a pessoa precisa de cura e libertação. Às vezes eu quero tocar alguém, mas eu tenho que ser tocado. Eu quero ministrar, mas talvez eu tenha que ser ministrado. Paulo se acha livre, na verdade é um escravo. Diga assim comigo: a lei escraviza, a graça liberta. Não, seu amém é. Eu vou dizer de novo: a lei escraviza, mas a graça liberta. Você pode estar preso a algo porque ainda vive a lei. Trabalhei, mereço. Não trabalhei, não mereço. A visão da lei. Romanos 10, verso 4, presta atenção. Coloca para nós Romanos 10, 4. Olha o que diz Romanos 10, 4. Você está aí, irmão?
Romanos 10:4, rápido na tela, olha o que diz aí. Rápido, vamos. Pois Cristo, olha lá, o que está dizendo lá? Vamos. Então, continuamos na lei? Ah, pelo amor de Deus. Porque ainda vive um velho sistema, porque ainda se condena, porque ainda não se acha merecedor, porque ainda fica distante dele. Cristo é o fim da lei. Acabou. Não, eu sou escravo. Há pessoas que se punem, vive se punindo, vive se machucando, vive se automutilando espiritualmente, se condena. Viver pela graça não é viver uma vida sem um valor, sem um preço. Viver a graça, diga assim comigo, não existe graça barata. A graça tem um custo, custou a vida de Cristo. Ele é o fim da lei. Acabou um sistema de condenação sobre você. Pastor, mas quer dizer que agora eu posso me lançar no pecado? Não. Viver pela lei é viver de acordo com a sua força. Viver pela graça é contar com a força de Deus para te sustentar. Tem alguém aqui que precisa da graça de Deus para ser sustentado? Então esse legalismo é horrível. Porque o que é uma pessoa legalista? Uma pessoa legalista é alguém que idolatra um padrão religioso e diz que é melhor porque pratica. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Pessoas que dizem assim: eu sou o cara porque oro, Deus fala comigo. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Esses fariseus religiosos estão nas esquinas orando alto para serem vistos, dão esmolas e tocam trombeta. Essas pessoas religiosas, eles não contam com a força de Deus, eles se acham autossuficientes. Eu não vou num forte house, afinal de contas eu vou lá, mas eu sei tudo. Não, ninguém ore por mim, eu oro pelos outros. Você precisa de algo? Não precisa de nada, eu vim aqui só para dar. É perigoso. Talvez você é um legalista. Vive relacionamentos baseados em regras. Escutem aqui, pais. Há muitos pais que vivem as regras. Aonde a regra é forte, o amor é fraco. Regra: se você fizer isso, você ganha aquilo. Olha aqui, se você concluir isso aqui, eu vou te dar aquilo. Regra. O que liberta? A graça, o amor de Deus. Mas há pessoas que vivem com Deus um relacionamento de regra, de lei. E o pior, acaba vivendo nos seus relacionamentos isso, por meio da regra, por meio da lei. Idolatra esses princípios religiosos. O que eu conheço de pessoas assim são cegos, porque a religião cega, a lei cega, mas a graça restaura a visão. Você está aí, irmão? Então essa vida de Paulo está mudando. Paulo é um homem da lei, mas a lei está sendo removida de Paulo. Talvez você venha na igreja há muito tempo e nunca foi liberto da lei. Você vive por um código interno. Você vive por promessas interiores. Eu nunca vou fazer isso, eu nunca serei aqui. E isso pode estar pesando em você, porque a lei tem um peso. A graça é suave, é o fardo leve do Senhor. Há um perigo em misturar lei e graça. Diga assim: não misturar lei e graça. Porque quando se mistura lei e graça, uma pessoa pode estar vivendo um padrão religioso, achando que conhece Deus. Há muitas igrejas assim. Pastor, uma pessoa que vive a lei, uma pessoa que vive o legalismo, é uma pessoa que se conhece pela roupa. Não. Tem pessoas que se vestem aparentemente modernos, mas vivem a lei. Olho por olho, dente por dente. Eles são orgulhosos, altivos, não se prostram, não se dobram, aí são quebrados. Há pessoas assim. E há dentro de nós um espírito, diga assim: descobrir o quanto existe de um fariseu em mim.
Quanto tem de fariseu em você? Quando alguém está errando, quem é você nessa história? Quando alguém erra perto de você, você lança pedras ou estende a mão? Quanto há de fariseu em você? Quando você olha para aquilo que Deus está fazendo e diz: não pode ser de Deus. O quanto há de fariseu em você, quando Deus te convida a algo maior e algo dentro de você te impede, bloqueia você. Todos nós temos um pouco de fariseu, por conta da nossa história, onde fomos formados, gerados, críticas, ofensas. A lei leva você a se defender, a graça é vulnerável, a graça é Cristo. Tomou um tapa na face e fez o quê? Virou o outro lado. É o poder da não violência. Ele sendo poderoso, eu imagino eu, Jesus, naquele dia, com todo o poder. Eu só ia fazer assim, ó. Estava voando até agora o cara. Isso é domínio próprio. Tomou um tapa na face, deu outro. Pastor, mas isso é para Jesus. Não, isso é a graça. Ser humilhado. Pastor, estão falando mal de mim. Talvez você mereça. Fica tranquilo. Isso é graça. A tua graça é melhor do que a vida. Tá, mas ali tinha pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga assim, uma super graça. Querido, Deus não quer te dar um nível de favor, quer te dar uma super graça. Para você não viver se condenando, a pessoa se martirizando. Pastor, mas se eu cair, se eu pecar, Ele te levanta. Pastor, mas se eu falhar, Ele vai estar com você. A graça é a certeza, Deus está comigo. Diga assim, Deus está comigo. Você está aqui, irmão? Tito 2,11, rapidinho na tela, Tito 2,11. Olha o que diz lá, Tito 2,11. Presta atenção nesse texto. Tito 2,11, olha lá. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. A graça de... é para quê? Para condenação? É para quê? Então só é salvo quem entende a graça de Deus. Não, eu sou salvo porque eu não peco, eu sou salvo porque eu vou à igreja. Não. A graça é uma iniciativa de Deus. Há uma versão que vai dizer assim no verso 12: ela nos ensina a renunciar toda impiedade e as paixões mundanas, e a viver de forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. Diga assim, a graça é uma pessoa. Quem é a graça? Cristo. Pastor, eu sou muito duro com as pessoas. É a lei. Pastor, eu me culpo, eu me condeno. Pastor, tem uma lembrança do passado. A lei. A lei escravizou você. A lei prendeu você. Memórias, pensamentos, condenação, crises, crítica. É o poder da lei. Um poder maligno. Um poder que está talvez envenenando você. E ali você está vendo que a graça nos ensina. Não é a lei que nos ensina, é a graça. A graça nos ensina a renunciar. Então a graça é viver o pecado? Não, a graça é renunciar o pecado. Diga assim, a graça de Deus opera como um poder que me ajuda a me libertar do pecado. A graça de Deus leva você a ver o pecado como algo que diz: o quê? Eu vou fazer isso aqui? Isso aqui vai me tirar de perto de Deus? Não, não quero. O quê? Eu vou ficar com 2 minutos de prazer e perder essa glória eterna? Não, é a graça de Deus. Não é você se policiando. Não é você andando todo com medo. Será que eu vou cair? Será que eu vou pecar? Você vai. E a graça vai te perdoar dos pecados que você cometeu, dos pecados que você está cometendo e dos pecados que você ainda vai cometer. Tá, mas então eu tenho autorização para pecar? Que é isso, irmão? A graça remove o prazer do pecado. Ela nos ensina a renunciar toda impiedade, às paixões mundanas. Se você ainda ama o pecado, é porque você não entendeu a graça de Deus. Viver de forma, diga assim, sensata, justa e piedosa. Tem gente que não é sensata porque a lei enlouquece. Vive a lei, é 8 ou 80. Sensato,
justo, alinhado, piedoso, estendendo a mão. E Paulo está nesse processo, e ele pergunta: quem és tu? Mas ele não conhecia a Torá, todas as leis, 623 diretrizes de cor. Era fariseu, conhecia de cor. Sentar com Paulo era sentar perto de um poço de conhecimento, sem revelação. Não havia revelação. E ele pergunta: quem és tu? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegue. A pergunta que o Senhor te faz hoje é: até quando você vai resistir à voz do Senhor? Paulo entendeu que ele não estava lutando contra um inimigo, ele estava lutando contra o Senhor. Até quando você vai resistir à voz do Senhor? O Senhor te disse: esse é o projeto que eu tenho para você. Não. Até quando você vai resistir à voz do Senhor, chamando você para um ministério, para um tempo de um propósito maior? Você vai dizer: não, não, não. Às vezes nós estamos brigando com o Senhor. Paulo está lutando contra a vontade do Senhor. Diga assim: há uma luta em relação à vontade do Senhor. Já teve um tempo assim que você estava lutando contra o Senhor? Sabendo o que tem que fazer. Oi, você está aí? Sabendo o que tem que fazer, sabendo o que tem que deixar, sabendo o que tem que mudar e dizendo: não. Só eu, acho que você nunca viveu isso. Você está lutando contra a vontade do Senhor. Eu não quero ser isso que o Senhor quer para mim. Ele nos mata? Não. Ele fica nos observando, até que nos cerca com sua graça, e diz: da minha mão você não sai mais, você me pertence, eu marquei você desde o ventre da sua mãe. Eu quero você no centro da minha vontade. Paulo estava nesse processo, lutando contra o Senhor, mas cai, porque teve que ser quebrantado. Diz assim comigo, fale bem alto: quebrantado para ser transformado. A pessoa é transformada antes de ser quebrantada. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E o que é quebrantado? Oi? Esmagado. Só um vaso. Deus moldou, Deus te trouxe até aqui numa forma, mas você pertence a Ele, e Ele vai lá e quebra você. Ele dá uma quebradinha no seu orgulho. Ele faz você chegar por último. Ele faz você se frustrar com pessoas. Antes de ser transformado, tem que ser quebrantado. E é nesse processo de quebrantamento que muitos de nós fogem. Você lembra do vaso na mão do oleiro? Lembra? O profeta diz que o vaso quebrou na mão do... Como é bom quebrar na mão do oleiro. É quando Deus esmaga, é quando Deus molda você. Já foi esmagado por Deus? Eu várias vezes. E quando Deus te esmaga, você acha que é o fim, começa a sair uma unção nova da sua vida. Talvez você está num processo de esmagamento. Eu vivendo um alto nível de fé, orando, viajando o Brasil, fogo, glória, pessoas levantando de cadeira de roda. Eu ia para casa doente e não era curado. Orei, jejuei, fiz tudo e pregava com dor. E eu dizia: Senhor, por que isso? Porque eu estou te quebrantando, para ver se você depende de mim. Dependa ainda mais de mim. Pastor, mas quebrantar dói. Dói porque você vai perdendo coisas que você ama. Você diz: isso aqui não, vou tirar. Senhor, não toca nessa área. Ele vai lá e toca. E sabe depois do quebrantamento que vem? Um novo nível de derramamento. O vaso só pode liberar depois de ser quebrantado. Quanto maior é o quebrantamento, maior é o nível de derramamento. O poder de Deus dentro de você aumenta, a unção aumenta, porque foi quebrado. Um dia Deus me quebrou. Eu vivendo 100% para o ministério, mandei fazer um trabalho, um serviço, e tinha que pagar esse serviço para o irmão. E eu disse: vem na minha casa, tal dia. E ele chegou, eu estava orando. Eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar essa conta. E o Senhor falou que vai me sustentar.
E não vinha palavra nenhuma. E o homem bateu na minha casa, bateu, e eu fui lá atendê-lo. E eu disse: irmão, primeiro me perdoa, hoje eu não tenho. Eu achei que teria, porque até estava orando agora ali, mas o milagre não veio. E ele olhou assim para mim e falou: bem, eu preciso e vou vir tal dia, e aí eu quero. Quando eu fui falar algo para ele, o Senhor me disse: fica quieto, deixa eu te humilhar. O homem saiu dali, e eu não consegui orar todos aqueles dias, até o dia da vinda. Era como o senhor barriga, sabe? Eu era o seu Madruga. Já teve um dia de seu Madruga? Seu barriga também, talvez. E eu estava ali em casa, e eu estava dizendo: ele vai chegar. E ele me falou: vou tal dia, tal hora. E eu não conseguia orar, porque estava bravo com Deus. Deus, por que isso? Dentro de mim, me remoendo. E de repente uma voz suave disse assim para mim: eu estou com você. Vai para o banco agora. Vai para o banco agora. Pega o teu carro e vai naquele banco. Vai na fila, e você vai ver o que tem para você. Na época não tinha Pix, ninguém nem mandava torpedo, mensagem. Peguei a pastora Raquel e falei: vamos para o banco. Mas fazer o que lá? Não sei. Deus mandou ir para o banco. Tu quer toda a resposta? Eu não tenho toda a resposta. Que mulher é assim, né? Como? Calma, calma. Não somos detalhistas. Vamos para o banco. Cheguei, o Senhor me disse: fica nesse carro orando. Começa a orar agora. Eu comecei a orar, falei: entra lá e veja aquela conta. Mas amor, não tem nada na conta. Tinha uma dívida lá, isso tinha. Amor, ninguém tem nada para nos pagar. Não sei, Deus mandou nós vir aqui. O homem está quase chegando lá, vai. Ela foi e voltou pálida. Amor, e eu no carro, charamassunha, me livra do seu barriga, oh Senhor. Ela pálida, amor. Falei: o quê? Tem um dinheiro lá. Hã? Tem dinheiro lá. Você está esperando o quê? Volta para lá. Pega o dinheiro e vamos embora. E lá estava um valor. E não veio para pagar a dívida. 3 vezes mais. Da onde veio? As experiências do Senhor. O quebrantamento vale a pena você passar. Se Ele pode te quebrantar, Ele pode te sustentar. Olha para mim, se Ele pode te quebrantar, Ele pode te sustentar. O homem chega: aqui o teu dinheiro. Eu não quero receber, ele falou. Deus falou comigo. E aí você diz: Deus, mas por que você faz isso, Senhor? Só para te quebrantar. Só para colocar você no centro da minha vontade. Só para ver se você resiste ou se entrega ao meu querer. Jovem, eu era empresário, 3 carros, vivi a vida, entreguei tudo, fui para o ministério. E o ministério, ele te quebranta. Aí chegou um dia, eu não tinha nenhum carro para andar, tinha dado tudo. O Senhor me deu um carrinho velho, mas era velho. Você andava nele, você cheirava óleo, mas não era unção, era óleo do carro. E eu estava com aquele meu carrinho. Um irmão me chamou para pregar e disse assim: pastor, você consegue vir? Não sei, se meu carro chegar eu vou. E eu andava com aquele carrinho. Aí um dia eu encontrei um amigo, um pastor, e ele disse assim: você não tem vergonha de andar nesse carro velho? Eu falei: cara, vergonha eu tenho, mas é o que eu tenho para andar. Falei: o que está acontecendo com você? Eu falei: eu sei o que está acontecendo comigo. Quebrantamento. Aí o Senhor, para me ajudar, disse assim: pega esse carro e dá para alguém. O senhor quer me matar então? Sim. Eu estava indo viajar, entreguei aquele carro, dei para o irmão aquele carro, e fui viajar, e fui ministrar num lugar. Eu estava ministrando, um vento de favor entrou lá. Em um dia eu ganhei 3 carros. Se você pode ser quebrantado, você pode ser sustentado por Ele. Você está entendendo isso? Então Paulo vive isso, quebrantado para ser transformado. O homem que estava guiando, vai dizer o texto, que foi guiado pela mão. Levantando, não enxergava nada, e alguém o guiou pela mão. O líder agora é liderado. O homem da visão agora não tem visão.
Há pessoas que só querem guiar, mas tem um poder em você ser guiado. Só pode guiar quem é guiado. O líder não pode liderar se não for liderado. O pastor não pode pastorear se não for pastoreado. O homem que guiava está cego, guiado pela mão. Eu imagino a insegurança de Paulo. Cara, eu sou do mal. Será que estão me levando para me fazer o mal ou o bem? Mas ele tinha uma palavra do Senhor. Entra, fica aí, eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Ficou 3 dias sem comer e sem beber. Diga assim: a transformação também vem de uma dieta espiritual. O que Paulo comia? Letra, e a letra mata. Pastor, o que é a letra? É ler a Bíblia sem o Espírito de Deus. Eu leio, não entendo, eu leio, não compreendo, logo não quero mais ler. É alguém que não rompe a resistência. Paulo entende a lei, compreende a lei, tem as letras da lei, mas não tem o Espírito. Ele vai mudar a sua dieta, a sua alimentação espiritual tem que mudar, irmão. O que você está comendo pode estar matando você. Eu falo de comida não física, mas espiritual. Paulo se alimenta da lei, se alimenta de raiva, de ódio. Há pessoas comendo veneno, envenenam a vida, envenenam o corpo. Paulo está envenenado, e para ser desintoxicado, a graça desintoxica você, sem comer e sem beber. Pastor, o que você está falando aqui? Eu estou falando de parar de se alimentar errado. Pare de comer esse lixo de internet. Pare de se alimentar do passado. Pare de comer coisas que você diz: uau, isso aqui parece que não me satisfaz mais. Pare com isso. Se alimente de forma correta. Paulo parou 3 dias. Por que 3 dias? Por que não 4? Porque eram 3 tempos. Diga assim comigo: passado, presente e futuro. Diga assim: a graça está mudando minha vida. Eu vim profetizar sobre você, seu passado, seu presente e seu futuro. Tem alguém que tem que pegar essa palavra aqui. Pastor, o meu passado ainda me condena, a graça cobre você. Pastor, o presente é desafiador, a graça sustenta você. Pastor, o que será amanhã? Um futuro ainda maior, ainda mais esplendoroso. Isso é graça de Deus, limpando espírito, alma e corpo. Se a religião operava em Paulo, não era o Espírito Santo. Espírito religioso. Deus quer derramar mais. Mente abitolada, estreita. Deus não pode derramar. Eu quero a cura. Ele acha que vai vir de um jeito, mas Deus quer dar de outro. Eu quero um milagre. Vai vir de outro jeito. Mas a visão da religião impede a pessoa de ver. Ficou 3 dias sem comer, sem beber. Mas havia em Damasco um discípulo. O Senhor tem seus discípulos em vários lugares. O que não falta para o Senhor são discípulos. Havia em Damasco um discípulo. Esse é o herói de Atos. Não, pastor, não, é Paulo. Não. O herói de Atos se chama Ananias. Não é Paulo, porque não teríamos Paulo se não fosse. O nome dele significa: Deus é cheio de graça. Porque isso é marca de discípulo. O nome dele também, Hanania, significa Yahvé é a nuvem. Nuvem de Deus. Deus tem suas nuvens nos lugares. Deus tem homens e mulheres nuvens. São nuvens de favor, não são nuvens de demônio. Tem gente que traz nuvem de demônio, já viu? Tem gente que vem e traz um peso. Tem gente que traz favor. Tem gente que traz graça. Tem gente que te faz rir no meio da tristeza, te consola no meio da dor. Deus tem os seus discípulos. Deve ter, meu Deus, deve ter algum Ananias por aí. Deus é cheio de graça. Discípulos não são amargos. Olha para o lado aí, como é que está essa pessoa? Discípulos não são amargos. Dá um sorrisinho. Aqui está feia a coisa. Aqui é nuvem pesada. Aqui é enxame de abelha, já viu? Ai, meu Deus. Discípulos estão cheios de graça.
Discípulos têm uma marca de favor. Há pessoas que roubam o teu favor, mas há pessoas que trazem um favor sobre você. Ananias estava orando e Paulo estava orando. Pessoas de oração têm conexões. Ele está lá e Deus fala com ele por meio de uma visão. Diga assim: Deus fala com seus discípulos. Um discípulo é alguém que está desenvolvendo a vida de Cristo. Ele é um aprendiz, ele é um pupilo, ele é um perseguidor de um estilo de vida. Discípulos não são multidão, multidão não tem identidade, discípulo tem identidade. O que define um discípulo? A forma como ouve, como recebe e como responde. Discípulos não são frequentadores de igreja. Diga assim: a vida de discípulo, vamos lá, diga: a vida de discípulo é a vida de missão. Aonde começou a missão de Ananias? Na África, na Ásia. Estava começando na geografia onde ele estava. Se não for aonde você está, não será fora. Se o fruto não aparece dentro, não aparecerá fora. Deus, antes de me levar às nações, me fez ficar dentro de uma igreja. Servi e não queria pregar. Eu disse ao meu pastor: deixa eu varrer o chão, deixa eu dirigir o carro para você, deixa eu pintar. Eu nem pintor era, mas pintava. Trabalhei dentro de um escritório muito tempo, sem salário. Um carro de quase 100 mil, botando R$5 de gasolina, torcendo para alguém me pedir uma carona. E eu fazia uma cara assim de cachorro pidão. Posto. Processos de quebrantamento. Ele apertando. E eu dizendo: meu Deus, quando vai terminar? Quando acabar esse, vem outro. E você passa a viver níveis de glória maior. Então são processos que a gente tem que passar. Ananias chega com o favor de Deus. E a missão não começou fora, começou em Damasco, na sua cidade, na sua geografia. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas pensam para ir fora. Não, não, é dentro. Diga assim: fazer a missão aqui e agora. Está esperando o que, meu irmão? Está esperando um super chamado do Senhor? Tem alguém orando pedindo uma solução, e a solução tem nome. O Senhor disse, Paulo estava orando e eu mostrei para ele um homem chamado Ananias. Ele entrava, colocava as mãos e o curava. Tem alguém orando por uma resposta, e você é a resposta para essas pessoas. Paulo está orando e o Senhor disse: vai à rua direita. Não dá para ser da esquerda, tá, irmão? Tá vendo? Não dá para ser da esquerda. Se Paulo estivesse na rua, na casa esquerda, é da direita. Você viu no texto? Ele chama Ananias, ele chama seus discípulos. Discípulos vivem um sistema do reino. Sistema cria hábitos. Diga assim: discípulos vivem hábitos bíblicos. Caráter moldado pela palavra. Forma de falar moldada pela palavra. Forma de pensar moldada pela palavra. Hábitos bíblicos. Orar é um hábito bíblico. Orar é coisa de discípulo. Não precisa ter uma crise para orar. Eu estou em oração. Não preciso ter um problema para fazer um jejum. Eu gosto de jejuar. Quer dizer que hábitos, o sistema cria um hábito. O hábito vai gerar um comportamento. O comportamento de Ananias ouviu e disse: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. O que Ananias mostra? Diga assim: disposição. Quando Deus chamar você, não fica dizendo: ai, Senhor, não, 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 eis-me aqui. O Senhor está chamando alguém, sou eu, então eu estou aqui para ser resposta para esse tempo. Pessoas de oração são pessoas de disposição. Ananias, cheio de graça, o Senhor é a nuvem. Deus fala com ele, ele tem essa visão poderosa, ele responde. E o Senhor diz no verso 11, vamos ler o verso 11, já estamos terminando. O Senhor lhe ordenou: vai, fica. Não, não, eu recebi, me alimentei e paro. Não, vai. Nós precisamos transicionar do modelo vem e veja para o modelo vai e fale. Quantas pessoas precisam ouvir? Há pessoas aqui, talvez esperando sua oportunidade. Você tem que ir até a sua oportunidade.
Há pessoas esperando uma porta, você tem que ir na direção da sua porta. Nós como igreja não podemos ter um olhar para dentro, temos que ter um olhar para fora. Vá e fale. Não, vem e vê. Não, vai e fale. Pastor, por que as pessoas não vêm? Porque elas não virão, nós teremos que ir até elas. Vai e perdoe, vai e fale. O Senhor disse a Ananias: vai. Há alguém orando, esperando por você. A tua solução tem um nome, meu irmão. A tua solução vai entrar pela tua porta. Enquanto você está orando, talvez sem enxergar, sem comer, sem beber, no meio de uma batalha, mas a tua solução está chegando. O céu tem isso, conecta corações. Eu vivi coisas tão poderosas por conta de conexões, orando por algo que vinha do céu, e o que vinha do céu tinha um nome. Às vezes era João, às vezes era José, às vezes era Jean, às vezes era Cladimir, às vezes era. A gente diz: pai, libera um anjo, e o anjo está vindo, chinela havaiana, bermuda, e é um anjo. Nós ficamos muitas vezes trancados, impedidos numa mentalidade. Paulo estava orando, porque o sofrimento nos ensina a orar. Está clamando por algo do céu. E é interessante que o Senhor diz: vai. O evangelho que não está tocando os outros é porque não tocou ainda a sua vida. Se você não está tocando ninguém com o evangelho que você carrega, esse evangelho não te tocou. Não, pastor, eu vou à igreja. Dane-se. Pastor, mas a igreja é importante. Muito. Mas não é só vir e receber, é fazer alguma coisa com aquilo que você recebeu. Pastor, mas eu participo de um Forte House. Há quanto tempo você vai naquele Forte House e não leva ninguém? A pessoa está trabalhando com você, você está ouvindo essa palavra, mas amanhã vai ficar intimidado e não vai pregar. Pastor, como é que se prega? Com a vida. A sua vida é a maior pregação. Para os seus vizinhos, para os seus amigos. Não, mas eu não sei falar. Não precisa falar, prega com a sua vida. A conduta prega. Depois de ouvir tudo isso, verso 13, diga assim: desculpas espirituais. Eu queria que Ananias tivesse dito: uau, vou lá agora. Não, ele disse: Senhor, eu estou ouvindo coisas terríveis sobre esse homem. Ananias está sobre o efeito do que os outros estão falando. Se você não tem uma opinião, cuidado, ventos de doutrina podem levar você. Ananias é um discípulo, mas vive uma crise de fé. Senhor, o que estão falando desse homem? Ele é um homem do mal, está aqui para matar os teus. Quantas vezes nós damos desculpas espirituais? Pastor, é que eu não estou orando o suficiente. Pastor, eu vou esperar me preparar um pouco melhor. Deus não tem problema em te usar agora. Vou dizer de novo: Deus não tem problema nenhum em usar você agora. Agora. Nós falamos que não podemos. É a crise de muitos líderes. Pastor, eu estou me preparando. Nunca para de se preparar. Pastor, é que ainda não sei o suficiente. Ananias quis dar umas desculpas para o Senhor. O que estão falando desse cara é algo terrível. Quantas vezes você se deixa levar por aquilo que os outros estão falando? Você está aqui, irmão? Quantas vezes esse veneno te pega? Estão falando agora, estão criticando tal coisa, e você vai criticando junto. Cuidado com pessoas que estão levando essa nuvem maldita para a sua vida, falando mal, criticando o que está acontecendo, às vezes na própria igreja local. Posso ouvir um glória a Deus aí? Parece que acabou os glória agora. Às vezes dentro da própria igreja: isso aqui eu não concordo. Isso aqui, se eu fosse o pastor, você não é o pastor. É simples. Não, mas se fosse eu, não. Há pessoas carregando esse veneno. Outros estão falando, você se reúne com quem está falando. Pare com isso. Isso pode matar você. Ananias estava perturbado. O Senhor me mandou, mas ele está tentando argumentar: Senhor, esse cara não é flor que se cheire.
Às vezes nós cometemos o pecado das preferências. Essa pessoa aqui não, nem quero trabalhar com ela. Não. Ai, não, só pela cara. Já viu gente assim? Só pela cara eu conheço. Conheço o quê, endemoniado? Não conhece nada. Não pela cara. Não, eu faço uma leitura. Ô, demônio, que é isso? Que é isso? Não. Eu estou julgando pela capa. Há pessoas que julgam, que pecam pela preferência. Mas há pessoas cheias da graça, que se libertam desse veneno. Havia um rótulo social sobre Paulo. Paulo era um homem do mal. E Deus está chamando quem? Um homem que não o conhecia, que não tinha tido uma experiência com ele. Olhe para as pessoas com essa visão da graça de Deus. A graça vai te mostrar o que as pessoas têm de melhor, meu irmão. Pastor, mas tem um defeito. Esteja, diga assim comigo, disposição para aceitar falhas. Eita. Chegou na igreja, uma igreja religiosa diz o quê? Não erre. Você não pode falhar. Não. Na igreja que existe a graça de Deus, é um tatame. O primeiro que chega, aquele irmão mais maduro vai encontrar e vai dizer: primeira coisa, você vai errar, você vai falhar com a gente. E já tem que começar a dizer para a pessoa: viu, o nosso pastor vai errar com você. Tem dias que você vai estar endemoniado, ele não vai orar por você. Nós queremos pessoas perfeitas, e o Senhor quer pessoas sujeitas a Ele. Você está aí? Você não está aqui? Não, vai para a igreja agora. Olha, já começa a mudar tudo. Não, calma, vai mudar gradativamente. O caminho da graça é um caminho de transformação. Posso ouvir um amém aí? Fala tudo isso. Deus, desculpas espirituais. Bota o verso 15 ali para ver a resposta de Deus. Bota ali, olha a resposta de Deus. Verso 15. Mas o Senhor lhe disse. Na versão profética 2.0 do profeta Daniel, diz assim: cala essa tua boca, Ananias, vaza daqui, vai cumprir tua missão. Essa é a versão da minha Bíblia. Falou, vê se comovia a Deus. Deus assim: tá, falou tudo? Vai. Porque escolhi ele para mim como instrumento. Vai falar com reis, com gentios, com os israelitas. E ele vai sofrer muito por amor ao meu nome. Deus não salvou você para ter uma boa vida. Deus te salvou para glorificá-lo. É uma glória servir a Deus. Aí você está lá e diz: ai Senhor, quando eu puder, quando eu ver um anjo, vai. Ai Senhor, o dia que o pastor botar um óleo ungido da minha mão, eu vou orar e vai ser curado, vai. Ai Senhor, o dia que eu tiver uma visão, vai. Ai Senhor, vai. Para de enrolar e vai. Diz para o irmão do seu lado: vai. Cumpre a tua missão. Você está me ouvindo? Vai. Essa é a hora de você cumprir sua missão. A gente tenta argumentar com Deus. Você nunca tentou? Eu já tentei várias vezes. Senhor, manda outro. Não, vai você. Senhor, fala. Não, fala você. Vai, você é resposta, então vai. Verso 17. Ananias entrou na casa. Onde é que tudo começa? Na casa. A cura começa na casa, a revelação começa na casa, a restauração começa na casa, a liderança começa na casa. Alguém tem que pegar isso. A transformação começa em casa. Fora, dentro. Se o resultado não aparece dentro, não aparece fora. Se a sua liderança não começar na sua casa, não será fora de casa que vai começar. Algumas pessoas dizem assim na sua igreja local: eu quero ir para outra igreja. Sabe, uma igreja maior, que me dê mais oportunidade. Você tem que procurar o Cine, não uma igreja. O Cine tem bastante oportunidade lá. Pastor, quando vai chegar a minha vez? Nunca. Porque numa igreja onde tem a graça de Deus não existe vez, existe disposição e posicionamento. Há pessoas que fazem coisas aqui que nunca foram mandadas. A graça não é mandar, a graça é ouvir a voz de Deus e dizer: eu tenho uma resposta para esse lugar. Dá para mim um problema que eu sou solução. É isso. Ananias entrou na casa. Que coisa poderosa.
Ele quis argumentar com Deus. Eu imagino no caminho ainda Ananias e Deus: tu tem certeza? Vai. Senhor, será que vai? Vai. Chegou na casa, entrou e impôs as mãos. As mãos eram de Ananias, mas o poder era de Deus. Vai ser a sua mão lá, mas vai ser o poder de Deus. Vai ser o poder de Deus. Vai ter um enfermo, vai ser a sua mão, mas vai ser o poder de Deus. Vai precisar de uma palavra profética, vai ser a sua mão sobre aquele lugar, mas vai ser a palavra do Senhor. Eram as mãos de Ananias, mas o poder de Deus. Ananias chega e diz: irmão, era assassino, era do mal, mas agora é um irmão. Quando eu lia isso, meu coração se aqueceu tanto. Essa é uma igreja que vai andar com Jesus até a eternidade. O que ele era, não me importa, agora é irmão. É Ananias dizendo: Paulo, quem você era não me importa mais. O Deus que te apareceu aqui, apareceu para mim lá, e eu estou aqui porque Ele me pediu. Imagina, ele não falou nada, ele só foi botando a mão. Há pessoas que não precisam da tua palavra de longe, elas precisam do toque, elas precisam ser alcançadas. Você vai ter que botar a mão. Oi, levanta a sua mão, coloca a mão naquele problema para você ver o que vai acontecer. Coloca a mão na sua rua, começa a orar. Coloca a mão nas placas, coloca a mão nos prédios, coloca a mão nos lugares. Então o Senhor disse: impõe tuas mãos, e ele impôs as mãos. Você produz o que você é. Olha para mim, você produz o que você é. Há pessoas que botam a mão e elas transferem o veneno, elas transferem o medo. Há pessoas que chegam não para trazer a visão, mas para roubar a visão. O sequestro da visão pode acontecer com você. É quando Deus te dá uma visão, mas alguém mal intencionado quer tirar você da visão. Haverão pessoas tentando te afastar da visão que Deus te deu, mas há alguns Ananias que vão chegar para reforçar e para te dizer: a visão do Senhor ainda está no início, se prepare para algo maior. Impôs as mãos. Aonde você está colocando a mão? Suas mãos estão ocupadas com o quê? Com a crítica ou com o favor? Chegou a nuvem de Deus. Eu imagino Paulo sem enxergar, dizendo: meu Deus, quando vai chegar esse homem? Quando vai chegar Ananias? Quando que ele passa por essa porta? E de repente o apóstolo Paulo, sem enxergar nada, passos começam a se aproximar. E quem chegou lá? Diga assim: apenas um discípulo. Que Ananias era só um, ungindo quem? Um apóstolo. Não, eu queria um cargo maior. Não, eu quero ser discípulo. Eu quero ter minha vida marcada por momentos assim. Que você viva uma vida de acordo com a tua missão. Você produz o que você é. Aonde você colocar a mão tem que liberar virtude, poder. Coloca a mão sobre seus filhos, coloca a mão sobre a sua casa. Pastor, eu estou esperando Deus pôr a mão. Bote a mão você. Eu estou esperando o que Deus vai fazer. Faça você. Esse reino é relacional, porque Ananias diz: irmão. Quando você vê alguém errando, o que você fala? Quando você vê alguém que não tem visão, o que você diz? É parte da minha família ou não é parte da minha família? Há pessoas que estão perdidas porque não têm um conceito de família, não tem uma referência de casa. Ananias está chamando Paulo para fazer parte de uma família. Impôs as mãos, liberou essa cura. Diga assim comigo: nesse tempo, as minhas mãos serão usadas pelo Senhor para restaurar a visão que foi perdida. Pastor, foi só um toque? Não, olha o texto. E Paulo ficou cheio do Espírito. Vazio? Tem gente que chega perto de você e esvazia. Tem gente que chega perto de você e enche você de Deus. Paulo ficou cheio do Espírito. Um homem cheio da lei, um homem cheio de pecados, um homem cheio de raiva, de ira, de ódio, agora está cheio do Espírito. Eu vim dizer para você: o Espírito vai encher você.
Não adianta você conhecer sem estar cheio, se encher do lado de dentro. Nossa equipe pode subir. Diga assim: cheio do Espírito. Paulo não começou nada sem primeiro estar cheio. Não comece a sua missão com o tanque vazio. O Espírito veio sobre Paulo através de alguém cheio do Espírito. Talvez você queira receber algo de Deus sozinho. Pastor, eu quero crescer sozinho. Não tem como. Às vezes é alguém que vai tocar você, cheio do Espírito. Cada um dá aquilo que tem. Paulo foi cheio do Espírito. Diga assim: o Espírito Santo é o Espírito da missão. Paulo agora foi tocado pela graça. Paulo agora está cheio do Espírito, mas ainda está cego. É um processo. Você pode estar cheio, você pode estar numa igreja como essa, mas ainda estar cego. E diz que caíram as escamas. Diga assim: as escamas estão caindo nessa noite. Que as escamas caiam dos teus olhos. Paulo tem escamas, tem um bloqueio na visão. A visão de reino não estava operando em Paulo. Talvez você está aqui hoje enxergando de forma natural, mas não vendo nada de forma espiritual. A escama te impede de ver. É uma cosmovisão errada. Cosmovisão é a forma como você vê o mundo. Então eu vejo o mundo com a lente errada, com a lente da crítica, do ataque, da raiva. Agora o Senhor teve que remover as cascas, o bloqueio da visão de Paulo. Caíram as escamas. Eu vim profetizar sobre você, que caiam as escamas. Aquilo que impede a visão de reino de operar na sua vida, caiu por terra. Aquilo que impede você de ver a glória, de entender mais sobre Deus. Há tempos que nós enxergamos, mas não vemos. Parece que estamos vendo tudo igual. É a lente errada. Esse é o ponto de vista de Deus. Quando Deus tira as escamas, você consegue ver como Deus vê. Diga assim: o ponto de vista de Deus. Qual é o ponto de vista sobre a crise que você está passando? Qual é o ponto de vista de Deus sobre a batalha que você está travando agora? Pastor, no meu ponto de vista, irmão, viva sobre a influência da perspectiva de Deus. Ver a vida, como você enxerga a vida. Paulo, tudo que ele via com um olhar de dificuldade. Ele via com um olhar de ódio, amargura. Paulo olha para a igreja e quer atacá-la, e ele vai prender os discípulos. E quem libertou Paulo? Um discípulo. Aquilo que ele estava indo atacar, veio curá-lo. Quando alguém atacar você, fica tranquilo, você é cura para essa pessoa. Bem provável você seja o antídoto para esse veneno. Você está aí, meu irmão? E Paulo começa o seu ministério aonde? Em Damasco. Deus não tira Paulo para mandar ele para a Índia. Paulo começou o seu ministério em Damasco. No lugar da tua queda, irmão, olha para mim. No lugar do teu sofrimento, nesse lugar de luta que você está travando agora, vai ser o lugar que Deus vai te levantar. Ei, olha para mim, vai ser a plataforma que Deus vai levantar você. Pastor, eu estou caído aqui. Então é aqui que Deus vai te levantar. Pastor, eu caí naquele problema. Naquele problema que Deus vai te levantar. Naquele lugar onde teve a queda, onde teve o quebrantamento, foi onde o grande apóstolo Paulo começou. E vai dizer o verso 20 então, que a partir daquele momento, diga assim, começou a pregar. Passou pelo curso de teologia, foi isso? Ele foi fazer 30 horas de homilética. Logo, passou a pregar. O que é pregar para você? Olha para mim. O que é pregar? Pregar é proclamar o que Deus tratou na sua vida. Só pode pregar quem se deixou tratar. Então talvez você está vivendo um tratamento na sua vida, e esse tratamento é a sua maior pregação. Olha, Deus me tratou nessa área. Deus me tratou na área do temperamento. Deus me tratou na área das emoções. Deus me tratou na área do perdão. Deus me tratou na paciência. Paulo não demorou. Olha para mim, igreja, nós não podemos demorar. As pessoas que se convertem agora não podem levar 10 anos para servir. Por isso aqui nessa igreja nós temos um compromisso.
Cada novo convertido é um novo obreiro. E se você não gosta disso, essa igreja não é para você. Se você olhar para alguém que está servindo, que ainda tenha defeitos, fica tranquilo, no meio do processo essa pessoa vai ser curada. Porque há alguém ali do lado dela, um discípulo maduro, uma discípula madura, que vai levantar e sabe, encorajar essa pessoa. Pastor, vamos ganhar e vamos esconder. Não, vamos ganhar e vamos revelar essas pessoas. Pastor, mas quem foi maior? Paulo foi maior que Ananias. Ninguém aqui está dizendo quem é maior ou menor. Nós estamos falando de um discípulo que aparece aqui e some. Ananias parece que sumiu. Você vai ler sobre ele um pouquinho lá em Atos 22, sumiu. Mas cada vez que o apóstolo Paulo tinha que contar a história dele, ele contava. Houve um homem, um discípulo chamado Ananias. Eu estava cego, sem o Espírito Santo. Ananias parece que não teve tanta relevância como Paulo, não teve tanta visibilidade. Mas aprenda uma coisa: há pessoas que a terra não vê, mas o céu está vendo. Paulo não podia contar o seu testemunho sem falar de Ananias. A minha oração nessa noite é que nós sejamos a nuvem de Deus, protegendo o que Deus está protegendo. Que nós sejamos fonte de favor. Que você chegue amanhã e entre na vida das pessoas, acesse o coração das pessoas dizendo: a graça do Senhor te liberta. Fique em pé nessa noite. Essa é uma noite de favor sobre nós.